Olá, meu nome é Georges Teodoros Anastasiades, eu sou advogado tributarista da Gaia Silva Gaed Associados, Advocacia e Consultoria Jurídica. Hoje falaremos sobre construção civil, tributação nos contratos de longo prazo. A minha parte específica em relação a esse curso é relacionada ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, o IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. E essa minha parte, ela terá basicamente 5 capítulos. O primeiro dele é conceito e aspectos introdutórios dos contratos de longo prazo, segundo a legislação do imposto de renda. No segundo, falaremos sobre reconhecimento do resultado dos contratos de longo prazo. E no terceiro, falaremos uma segunda parte sobre reconhecimento dos resultados e um pouco sobre normas contábeis relacionadas ao reconhecimento do resultado dos contratos de longo prazo. No quarto tópico, falaremos sobre o diferimento do lucro nos contratos com órgãos governamentais, enquanto que no quinto e último tópico abordaremos a questão da compra e venda, incorporação e loteamento de imóveis. Bom, vamos dar início então ao nosso curso. Inicialmente, cumpre falar um pouco sobre o fundamento constitucional legal do imposto de renda e da contribuição social. O fundamento constitucional do imposto de renda é o artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal. E o fundamento legal são os artigos 43 a 45 do CTN, do Código Tributário Nacional, e a Lei 7689 de 88. São tributos, ambos, o IR e a CS, que incidem sobre o lucro, sobre a renda, ou seja, sobre o acréscimo patrimonial que, no caso, a pessoa jurídica venha a oferir. As alíquotas são, para o imposto de renda, 25%, certo? Subdividida em 15% em alíquota principal e 10% adicional, que incide sobre o excedente a R$20 mil por mês, ao passo que, na CSL, a alíquota é de 9%. Bom, vamos então à definição do contrato de longo prazo, segundo a legislação do imposto de renda. Essa definição vem no artigo 407 do RIR, do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999. Então, basicamente, são contratos de construção por empreitada ou fornecimento de bens e serviços a preço pré-determinado, com prazo de execução superior a 1 ano. Então, aí a gente tem nessa definição, basicamente, 3 conceitos que são muito importantes. Primeiro, tem que ser um contrato por empreitada ou fornecimento de bens e serviços. O preço necessariamente tem que ser pré-determinado. Ou seja, no contrato deve haver a previsão do preço do contrato. E o prazo é sempre superior a 1 ano, certo? Obviamente que isso deve estar previsto no contrato. Bom, é interessante pontuar que, para ser um contrato de longo prazo, o objeto ele é indivisível, ou seja, no contrato de longo prazo deve estar prevista a indivisibilidade do objeto. Por exemplo, no caso de construção civil, um contrato de longo prazo de construção civil, o construtor se propõe a entregar ao contratante a obra pronta, ou seja, entregar as chaves. Então, o objeto é indivisível, ao passo que o fornecimento não, ele pode ser divisível. Ou seja, o contratado, a empresa construtora, ela pode, por exemplo, subcontratar. Então, o fornecimento é divisível, porém o objeto é indivisível. Outro conceito importante, como eu já pontuei, o preço. O preço ele deve ser pré-determinado. Então, deve haver a previsão no contrato do preço global dessa contratação. Outra coisa importante é que contratos que não têm necessariamente o prazo definido no instrumento contratual, eles reputam-se como de longo prazo se forem por prazo indeterminado. Então, se o prazo do contrato é indeterminado, ou seja, não se define um prazo específico, ele é reputado de longo prazo, ao menos que a execução ocorra em menos de 1 ano. E o início e término do prazo da execução é aquele da vigência do contrato. Isso está disposto no parecer normativo da Receita Federal de número 72 de 78, apesar de antigo, ainda em vigor.